Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apesar de todas as situações e circunstâncias difíceis da vida, o que vale é como vai estar a sua fé até o dia final. Quero convidar os irmãos para ficarmos em pé. Vamos ministrar a palavra de Deus aos nossos corações nesta manhã. Senhor meu Deus, meu Pai, que privilégio, que bênção, que graça maravilhosa poder estar numa casa de oração, reunidos aqui em nome do Senhor Jesus, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, e pedimos, Pai, que o Teu Espírito sonde os nossos corações, e esta manhã seja uma manhã de tratamento, uma manhã de renovo, uma manhã de cura, de milagres, segundo o Teu propósito para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Abra sua Bíblia, meus irmãos, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Estamos estudando, reestudando o Novo Testamento, e hoje nós vamos aplicar uma passagem que o Senhor Jesus tem para nós nessa manhã. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34, diz assim a palavra do Senhor nesta tradução: Por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o vestuário? Olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Qual de vocês poderá, com suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, que andais ansiosos, observai que crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, no vestuário, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, pois os gentios, ou seja, os outros povos, procuram todas essas coisas. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe as necessidades de todas elas, ou que vocês necessitam de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Você pode sentar-se em nome do Senhor Jesus. A palavra dessa manhã aos nossos corações é sobre o tema: deixe as suas ansiedades nas mãos de Deus. Deixe as suas ansiedades nas mãos de Deus. Meus irmãos, quando você começa a estudar Mateus, você vai ver que o Senhor Jesus começa fazendo grandes milagres, e a multidão se achega. E aí, o Senhor Jesus de repente então vai a um monte, e ali Ele olha as pessoas e começa a falar que eles são bem-aventurados. E é interessante que o Senhor Jesus dá o valor da vida de um contexto, ou seja, de um olhar de alguém que está interessado de fato nas pessoas. Ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os misericordiosos,
os puros de coração, porque verão a Deus. E assim ele vai dizendo, bem-aventurado. É quase que um paradoxo, porque você percebendo o sofrimento das pessoas, e o Senhor Jesus chega dizendo, você é feliz, bem feliz. Sabe por quê? Porque Ele estava pronto a transformar todas aquelas situações, ou todos aqueles sofrimentos, em alegria, em salvação. E sabendo que Ele passaria pela cruz, e Ele está dando esperança a esse povo. E aí o Senhor Jesus vai ministrando, trazendo aos discípulos e às pessoas ensinamentos, prática da vida cristã. E Ele vai falando, vai ensinando. Por exemplo, Ele vai mostrando a questão da oração, do jejum, os tesouros no céu, luz e trevas, os dois senhores. E aqui no versículo anterior, exatamente nisso que nós vamos entrar agora, Ele vai falar que não é possível você servir a dois senhores. Um deles você vai aborrecer. Por isso Ele vai dizer, e vai entrar então dizendo, não andeis ansiosos. Meus irmãos, a ansiedade, todo ser vivo, todo ser humano tem. Possivelmente você está passando por algum momento também de ansiedade. E nessa manhã, o propósito dessa mensagem é porque aquilo que você está de ansiedade no seu coração, ou nas nossas vidas, possamos dizer, Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos, porque nas mãos de Deus nós podemos confiar, amém? É nessas mãos, pela fé que nós fazemos. Acabamos de ouvir agora um cântico, eu creio, e esse cântico fala muito comigo, por causa da minha história de vida, e tudo que o Senhor Jesus tem sido para mim. Então eu quero colocar para os irmãos algumas coisas aqui nessa manhã. Primeiro, o que causa preocupação? O que causa ansiedade em você? Veja que ele começa falando do corpo, das preocupações do dia a dia, como vamos sobreviver, como estamos vivendo. O Senhor Jesus vai ministrando sobre isso, vai dizer, olha, não andeis ansiosos por causa da sua vida, quanto ao que vocês vão comer, ou beber, ou se vestir. E isso é o que mais causa ansiedade nas pessoas, mais causa em todos nós. E quando ele fala sobre isso, ele quer despertar em nós um olhar agora, não para as situações, não para aquilo que está preocupando, mas para aquilo que ele tem para nós e para nossas vidas como seus filhos. Sinais de ansiedades, entre elas, eu digo que a primeira é falta de paz. Uma pessoa, quando ela está ansiosa ou está preocupada, a primeira coisa que começa a sinalizar na sua alma, no seu coração, é a falta de paz. A segunda vai mostrando insegurança. Uma pessoa que está muito ansiosa com alguma situação, ela fica insegura. E o Senhor Jesus, conhecendo as nossas vidas e conhecendo a vida aquela multidão, daqueles discípulos naqueles dias, ele sabia e estava percebendo tudo isso. Outros sinais, meus irmãos, dificuldade de concentração. Uma pessoa ansiosa, você começa a conversar com ela, você percebe que ela não se concentra, ela não consegue pensar, não consegue, porque alguma coisa está tão perturbando dentro da sua alma, que ela fica insegura, fica inquieta, agitada, fica aflita, e aí vai surgindo tantas outras coisas, como medo, aflições, e aí vai. Então, nessa manhã Deus quer tratar as nossas vidas sobre essa questão da ansiedade. Acho que o nosso olhar, a pessoa do Senhor Jesus, perceber que daqui a pouco vamos celebrar a ceia, nós temos uma esperança, que apesar de todas as lutas e as batalhas dessa vida, nós temos o Senhor que está vivo, aleluia, o Senhor que nos dá alegria, o Senhor que nos dá condições de superar as nossas dificuldades. E a primeira coisa que o Senhor Jesus enfatiza, ele fala sobre isso, não é a vida mais do que tudo isso, em outras palavras. Meus irmãos, a vida é o bem mais precioso que nós temos. Posso ouvir um amém? A sua vida é o maior tesouro que você tem. Valorize a sua vida. Valorize a vida que você tem,
porque ela é única, e ela vai existir sempre. A nossa vida vai passar para a eternidade, então não acaba, nós vamos continuar. A vida tem sentido, tem propósito de Deus, mesmo nessas situações difíceis. Deus tem propósito. Nós ouvimos ontem aqui uma história de alguém que tudo dava errado, mas Deus mudou a sua história. Deus tem mudado a minha história. O dia que eu decidi dizer para o Senhor Jesus: próximo final de semana eu vou à tua casa, vou entregar a minha vida ao Senhor Jesus. O Senhor mudou a minha história, o Senhor trabalhou a minha vida e vem trabalhando. São mais de 40 anos de caminhada, dessa graça, desfrutando da misericórdia, do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Valorize a sua vida, ela é uma dádiva de Deus. Não é alguém, não, é Deus que te deu. Por tudo isso, meus irmãos, pelo fato da vida ser tão preciosa, o primeiro desafio para mim, para você, para nós, é gratidão. É dizer: Senhor, obrigado. Está difícil, não estou entendendo, está complicado, mas eu agradeço, porque o Senhor é o meu Deus. Do Senhor vem o meu socorro, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é Deus que tem algo para mim, e Deus tem algo para você nessa manhã. A palavra de Deus vai falar assim: tudo dai graça, pois isso é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a entendermos aquilo que está acontecendo nas nossas vidas, aquilo que está causando essa ansiedade, para nós nessa manhã colocarmos nas mãos de Deus e sair dessa casa de oração com a vitória. A vida é um sopro, a palavra de Deus fala sobre isso. O que é um sopro? É algo muito rápido. Sabe, quando você está na juventude, você fica pensando assim: bom, eu tenho 20 anos, e para 80, tenho 60 anos. Não, meus irmãos, não funciona assim. A vida é um sopro e passa muito rápido. Então, por isso, quero que você nessa manhã reflita sobre isso. Não perca tempo, não percamos tempo. Se a vida é rápida, se a vida é um sopro, como diz a palavra, isso está lá em Salmos 144, versículo 4. Não perca tempo. Quanta gente perde tempo com tantas coisas que não acrescenta, que não instrui, que não fortalece, que não dá nada em sentido da fé. Então, em nome do Senhor Jesus, que nessa manhã você e eu, nós valorizemos a nossa vida, o tempo que temos, que chama-se hoje. Não perca tempo, amém? Não perca tempo. A vida é um convite. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ainda mais, esse convite se estende para a eternidade, porque o Senhor Jesus nos quer com Ele eternamente. Glória a Deus. Então, você entenda isso, compreendamos: a vida é preciosa, a vida é um sopro, é uma dádiva, mas a vida também é rápida, muito rápida. É um convite de Deus. Mas a vida também é servir, meus irmãos. Servir é poder realizar aquilo que Deus tem como propósito para a minha vida e para a sua vida, para a sua família. Aonde você está no seu trabalho, que seja ali, você tenha isso em mente: eu estou aqui, mas é para servir o meu Deus, para ser um instrumento de bênção, para ser uma luz, como foi pregado aqui. Então, é tão importante nós termos essa consciência de que as ansiedades da vida, aquilo que está preocupando a minha alma, aquilo que está agitando, e você sabe que o inimigo, ele ataca os pensamentos, é ali nos pensamentos que ele vai procurar uma brecha para trazer mais tristeza e mais desânimo. Então, que o Senhor nos ajude nessa manhã a compreender isso. Senhor, muito obrigado pela vida. A vida é tão preciosa que o Senhor Jesus se entregou por nós, levando sobre si os nossos pecados, ressuscitando e nos dando esperança da vida eterna. O Senhor Jesus não morreu por qualquer coisa. Ele morreu por você e por mim, porque cada um de nós tem um valor eterno. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. A sua vida, a minha vida tem valor.
eterno, meus irmãos. Então ele diz isso: a vida é mais do que tudo isso. Olhem os pássaros. Depois ele vai falar, nós vamos perceber que essa mensagem, ela tem 3 aspectos. Primeiro fala da vida, fala do tempo e fala do futuro. O tempo é hoje. A hoje é a oportunidade. Então o Senhor está mostrando isso para os discípulos e mostrando para mim, para nós, nessa manhã, quando Ele vai falando sobre isso. Então o tempo, quando você às vezes fica pensando, eu preciso fazer algo, e aí você começa a medir o tempo da sua vida, o tempo que você precisa. Mas isso tudo vai acontecer dependendo de como nós encaramos as realidades. Se nós encaramos as realidades das nossas vidas pela fé, com otimismo, com esperança, nós avançamos. O hoje constrói para o amanhã. O hoje é semeadura. Louvado seja o Senhor Jesus. Então você está aqui nessa casa da oração, está sendo ministrado pela palavra, está sendo ministrado pelo Espírito, que amanhã vai fazer grande efeito na sua vida. A hora que você tiver que tomar uma decisão, você vai pensar, a minha vida tem valor, a minha vida foi comprada pelo Senhor Jesus. Ainda que as coisas e as ações do inimigo, para tentar destruir, como fala lá em João 10:10, o ladrão vem para roubar a alegria, roubar a esperança, roubar a sua fé, matar e destruir, é tudo que ele procura fazer. Mas nós temos um Senhor, que acima de todas essas forças espirituais, Ele já venceu, e em Cristo nós somos mais que vencedores. O Senhor Jesus nos deu a sua vida. Ele falou, como bom pastor, eu dei a minha vida pelas ovelhas. Então você e eu somos do Senhor Jesus. Vamos aproveitar esse tempo que o Senhor nos dá. E o Senhor Jesus revela isso como algo muito importante. Ele fala assim, quem de vocês pode acrescentar alguma coisa? Meus irmãos, nós não conseguiríamos acrescentar nada. Nós vivemos a cada segundo, a cada momento da nossa vida. Sabe, eu tinha uma prática quando eu chegava na minha missão, quando eu era profissional de banco. Eu cumprimentava meus colegas, em seguida eu ia para o banheiro. E ali eu clamava a Deus, Senhor, não quero fazer nada nesse dia, sem antes pedir que o Senhor me dê sabedoria, me dê discernimento, para fazer as coisas segundo o teu propósito. E pela graça de Deus, consegui ganhar muitas vidas, durante meu tempo, também trabalhando em banco. Louvado seja o Senhor Jesus. Mas eu quero dizer para você, quando ele fala isso, o Senhor Jesus está dizendo, mostrando, que nós precisamos entender que o tempo está no controle de Deus. O tempo está no controle de Deus, não está no meu e nem no seu controle. Ninguém controla o tempo. Ainda que muitas coisas, porque hoje, meus irmãos, as pessoas se acham que pode fazer. Hoje todo mundo tem alguma coisa que controla, que pode fazer ali com seus dedinhos, só no computador, no celular. Tudo hoje é digital. Mas a fé não é digital, irmãos. A minha fé e a sua fé não é digital. É experiência de vida, é experiência pela oração, é experiência pela palavra, pelo jejum, pelo dia a dia com o Senhor Jesus. Ou seja, priorizando a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a olhar o dia de hoje e olhar o futuro com esperança. Aí o Senhor Jesus vai dizer sobre isso. Qual de vocês pode, com uma preocupação, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Isso eu quero então ministrar para você e para mim. Deus tem nos dado essa condição. Você pode ter, sim, segurança em relação ao futuro. O crente tem essa segurança. O salvo em Cristo Jesus é selado pelo Espírito de Deus. E porque nós somos selados pelo Espírito de Deus, nós sabemos que toda a ansiedade, que tudo aquilo que vem para nossas vidas, que de alguma maneira nós podemos em Cristo Jesus vencer as nossas ansiedades, a partir do momento que eu reconheço e deposito diante do meu Deus. Aqui está, Senhor, essa situação, eu quero colocar no altar do Senhor. E aí o Espírito de Deus ministra nossas vidas, e aí você vai sentir paz no seu coração. E mais, o Senhor vai falar sobre isso. Olha, portanto, vocês não andem ansiosos, versículo 31, dizendo que comeremos ou beberemos. Mas aí nós vamos então entrar na aplicação que o Senhor Jesus nos dá. Ele fala o quê?
buscai o reino de Deus. Meus irmãos, o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Nós sabemos, no mundo espiritual, 2 reinos. Você pertence ao reino de Deus ou ao reino do inimigo. Porque o reino é um domínio. Só que Deus não vai forçar você para entrar nesse reino. Deus vai convencer-nos, como já fez. Mas o reino de Deus é o mais seguro do universo. Quem está no reino de Deus, quem está nas mãos do Senhor, está com toda a segurança. E Ele diz: buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque todas essas coisas vos serão acrescentadas, irmãos. Quando você busca o Senhor, como vimos ontem aqui, e como tenho por experiência própria, e como você também, aquilo que você busca a Deus, você vai receber muito mais, abundantemente mais do que pensa, do que até imagina. Porque o Deus, nosso Deus, é soberano sobre todas as situações. O nosso Deus é o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, a palavra diz. Então, meus irmãos, pensando sobre isso, vamos entender os valores principais é a nossa vida. Valores que nós não podemos, nenhum momento, nenhum dia, deixar de agradecer ao nosso Deus, ainda que nós estejamos vivendo dias difíceis. Em segundo momento, entender que o tempo está nas mãos de Deus, mas o hoje que o Senhor nos dá, nós podemos construir, podemos realizar coisas, realizar tantas bênçãos que nós realizamos e nós nem pensamos muitas vezes. Então eu quero deixar isso para nós aqui nessa manhã. Mas o reino de Deus é poder, meus irmãos, poder do Espírito Santo, amém? O que você tem dentro de você, o Espírito Santo de Deus é poder, porque a palavra de Deus, o Senhor Jesus falando lá em Atos capítulo 1, versículo 8, derramarei sobre vocês poder, aliás, derramarei o poder sobre vós quando descer o Espírito Santo. E depois, quando nós recebemos o selo do Espírito Santo, e nós muitas vezes olhamos só para as nossas limitações, percebemos só por aquilo que podemos realizar, e esquecemos que nós temos algo extraordinário. O poder que está em nós, não é nós, mas o poder do Espírito Santo que age, que pode transformar a nossa vida e a vida das pessoas com quem nós convivemos. E glória a Deus por isso. É o poder do Espírito Santo que está em nós. Por isso, meus irmãos, para nós entendermos e concluirmos, é importante saber isso. Senhor, muito obrigado pela presença do Teu Espírito na minha vida. O Espírito Santo de Deus. E Deus nos dá essa condição para que nós possamos entender, quando o Espírito nos ensina e nos dá a direção para seguir, nos dá a condição de conhecer mais e mais. E a palavra de Deus é que nós precisamos conhecer. Você tem aqui todas as respostas para a sua vida. Ele vai dizer exatamente isso. Olha, por que vocês estão ansiosos pelo dia da manhã? O amanhã se preocupará, aliás, consigo mesmo. Basta cada dia, irmão. E às vezes a pessoa está vivendo uma situação hoje, já está pensando na de manhã, da semana, do mês que vem. Claro que nós temos que planejar, irmãos. O planejamento é questão de sabedoria. Você pensar, planejar, fazer propósitos, isso é necessário, isso é sabedoria, mas não viver dessa situação com ansiedades. Então que o Senhor nos ajude. E eu quero dizer para você então, que nesse questão do tempo, do futuro que está na frente, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, nós queremos confiar de que Ele tem o melhor para cada um de nós. O melhor para a sua vida. Uma vez que você entregou a sua vida, ou uma vez que você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ainda que você passe dias difíceis, mas Deus tem o melhor, porque o que Deus faz é o melhor de tudo. Por isso eu quero dizer, em Cristo Jesus, eu pertenço ao reino de Deus. Amém? Em Cristo Jesus nós pertencemos ao maior reino, um reino de poder. O Senhor Jesus que é vivo, o Senhor Jesus que é maravilhoso, o Senhor Jesus que é santo, o Senhor Jesus que é vitorioso, que é triunfante, o Senhor Jesus que é torre forte, onipotente, onipresente. Deus, Ele é tudo para nós, é tudo para nós. É santo, santo, santo é o nome do Senhor. Ele breve voltará, diz a palavra. É nele que nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança, em nome do Senhor Jesus,
Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus nos renove, e toda ansiedade, tudo aquilo que está te preocupando nessa manhã, saiba que o Senhor cuida de você. O Senhor cuida de nós, Ele tem cuidado de nós, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Fiquem em pé, irmãos, e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Quando eu estudei essa palavra, percebi que o Espírito ministrou meu coração. Quantas vezes, meus irmãos, nas preocupações que eu tive e ainda tenho na minha vida, e levei para o altar, dobrei meus joelhos, derramei minhas lágrimas. O Senhor nunca nos decepciona. O Senhor não nos decepciona. Ele tem cuidado de nós. Essa é uma marca da graça de Deus. Você pode confiar. Jovem, você que está aqui nessa manhã, a minha vida jovem, como jovem, lá atrás, eu decidi servir o Senhor Jesus, e posso dizer para você, foi a melhor coisa que eu fiz. Que o Senhor te abençoe. Nós agradecemos, Senhor, por tua bondade e misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor mesmo está mandando, o Senhor mesmo está dizendo que nós podemos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Por isso receba a minha e a nossa gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E você que está aí pela internet, que o Senhor te abençoe. E aqui tem o nosso telefone, qualquer coisa pode ligar para nós, em nome do Senhor. Amém.